Olá, esse é o programa É Justo, um programa realizado pelo curso de Direito da Universidade de Ribeirão Preto em parceria com a TV UNAERP. O objetivo do programa é aproximar o direito da comunidade. Meu nome é Leisa Borelli Prison e apresentarei o programa hoje. No dia 20 de outubro, nós comemoramos o Dia da Filantropia. Mas você sabe o que é filantropia? Você sabe quem são as pessoas que podem fazer filantropia? Para falarmos sobre esse assunto, nós convidamos o professor Dr. Sebastião Sérgio da Silveira. O professor é reitor na Universidade de Ribeirão Preto. Professor, muito obrigada pela sua presença. Olá, Leisa. Olá, ouvintes. É uma alegria voltar a esse programa que foi concebido lá pelos colegas do curso de Direito e que há tanto tempo tem prestado bons serviços para a nossa comunidade. Então, fico muito feliz de estar aqui sendo entrevistado por você e nesse programa que eu gosto tanto. Professor, para a gente começar a falar sobre filantropia, seria ideal a gente definir o que é filantropia para que todos possamos entender melhor. Bom, não existe assim uma definição fechada do que é filantropia. Pessoalmente, eu acho que filantropia é sinônimo de solidariedade humana. Então, desde as mais remotas civilizações humanas, nós conhecemos iniciativas de pessoas que desenvolviam algum tipo de atividade para beneficiar ou para ajudar as outras pessoas. Então, filantropia nasce assim. Os gregos tinham lá uma série de ações que a gente poderia considerar como de filantropia, os romanos, enfim, e até nas civilizações anteriores. Modernamente, costuma-se dizer que filantropia é aquela atividade de se alocar recursos, dinheiro, para financiar alguma atividade de interesse da sociedade. E é mais ou menos assim que a gente vem tratando hoje o tema, né? Quais são essas áreas que a gente pode trabalhar com, ter filantropia, né? Trabalhar com filantropia, ser apoiada pela filantropia? Veja, uma coisa é a gente entender quais as áreas que podem ser objeto de filantropia e de outra compreender quais são aquelas áreas que são incentivadas pelo governo para o desenvolvimento de filantropia. De uma forma geral, qualquer iniciativa que tenha por objeto a sociedade, o ser humano, eu acho que pode ser considerada de filantropia. Então nós conhecemos assim, escolas de esportes, de lutas, de música, e aí a gente já começa com aquelas que são mais presentes, né? De assistência social, de saúde, de educação, enfim. Então, filantropia tem uma gama gigantesca de atividades que podem ser enquadradas. Então eu diria que onde existe qualquer iniciativa de solidariedade, de ajuda ao próximo, isso de alguma forma é filantropia. Mas aqui no Brasil, o governo federal elencou algumas áreas para incentivar o desenvolvimento da filantropia. E atualmente, isso está regulamentado por uma lei complementar, que é a Lei Complementar número 187. E lá estão contempladas 3 grandes áreas, que são saúde, educação e assistência social. Então, aquilo que se enquadra nessas 3 grandes áreas, além de ser reconhecido como filantropia, podem ser beneficiadas com incentivos fiscais concedidos pelo governo federal. E nós não estamos falando da mesma coisa, não é a mesma coisa falar de filantropia e falar de caridade? Então, caridade, eu acho que pode ser considerada como assim, uma das primeiras formas de filantropia. Se a gente considerar aquilo que eu falei no início, né, que eu considero filantropia como qualquer atividade de solidariedade humana, a caridade poderia estar dentro disso. Só que essa caridade não tem sistematização, não tem uma organização e por isso ela estaria fora desse conceito mais amplo que nós consideramos hoje, como sendo aquilo que é mais ou menos organizado e que tem um foco, que tem um objetivo específico. Então para a filantropia nós precisamos de comprovações, de formalidades na lei para que as instituições ou as pessoas físicas possam fazer, né, filantropia, para que tenham, de acordo com a lei, inclusive a lei complementar, né?
a lei complementar precisa de muitos requisitos. Mas, mesmo fora da lei, a gente precisa de uma mínima organização. Como é que eu desenvolvo uma atividade qualquer? Ainda que não reconhecida para fins de recebimento desses incentivos fiscais. Como é que se organiza isso, né? A gente precisa ter uma mínima organização. Normalmente, essas atividades de filantropia não são desenvolvidas por pessoas individualmente, mas por pessoas reunidas. E essas pessoas se reúnem fundamentalmente de duas formas, através de associações. O que são associações? Grupo de pessoas que se associam em torno de uma ideia para desenvolver algum tipo de atividade. Lembrando, né, que a nossa Constituição garante a liberdade de associação, então todos nós podemos nos reunir sem armas e para fins pacíficos, isso é uma garantia da Constituição, né? E nós podemos ter também as fundações. As fundações são um pouco mais organizadas, depende de patrimônio, elas não são muitas, mas de uma forma geral, eu considero que essas ações de filantropia fundamentalmente são exercidas pelas associações e também pelas fundações. Quais projetos poderiam ser objeto de filantropia, professor? Nessas três grandes áreas. Educação. Um exemplo para a gente entender melhor, mais na prática, o que significa isso. Perfeito. Então, nós temos muitas escolas comunitárias, escolas confessionais e escolas que se organizam na forma de associação. Então, em primeiro lugar, para atender o requisito da lei, são instituições que não visam lucro. Sim, entendi. Então, esse é o primeiro passo para ser reconhecido, nos termos dessa lei complementar, pelo governo federal para receber esses incentivos fiscais. Então, nós temos em educação, desde a pré-escola até a pós-graduação. Quer dizer, todo o ensino formal estaria dentro desse amplo espectro educacional. Saúde talvez hoje seja o maior campo de filantropia. Se lembrar que logo após o descobrimento do Brasil, os portugueses já trouxeram aqui para o Brasil algumas iniciativas de filantropia. Foram as primeiras santas casas, Santa Casa de Santos, né? Santa Casa de São Vicente, que são as mais antigas criadas aqui no Brasil, e foram criados pelos portugueses lá no início do Brasil Colônia, e cujo objetivo era o quê? Assistir as pessoas que não tinham condições. Então essas iniciativas de santas casas, beneficências portuguesas que existem, muitas pelo Brasil, depois vieram as sírias, enfim. Então a gente tem uma profusão de entidades que hoje atuam no setor de saúde. Eu acredito até que no Brasil inteiro, se a gente fizer um balanço, eu acho que a maioria da assistência à saúde é prestada exatamente por entidades filantrópicas, né? Aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, nós temos aqui a Santa Casa de Ribeirão Preto, Beneficência Portuguesa de Ribeirão Preto, o Sanatório Vicente de Paula, Hospital Maternidade aqui, Eleto Bonini, Cidinha Bonini, enfim, todos eles integram o SUS para o fim de prestar serviço à comunidade sem a percepção de lucros. Eu ia perguntar sobre as causas mas hoje em dia, olhando para o Brasil hoje, né, quais são as causas que seriam objetos maiores, objetos de filantropia? Então a saúde, né? E acho que a assistência social também é muito ampla, né? A assistência social são todas aquelas entidades que se ocupam de alguma forma de atender alguma fragilidade humana. Que são muitas, né? Hoje. Muitas. Por exemplo, eu cito as APAES, né? Que estão estruturadas no Brasil de norte a sul e que atendem pessoas com algum tipo de deficiência. Nós temos essas entidades que atendem pessoas idosas, pessoas com deficiência, enfim. Isso existe com grande profusão em todo o Brasil. Então, a assistência social é outra área que também é muito tradicional e que a gente tem aí em grande número de entidades prestando esse tipo de serviço. Em termos de universidade, professor, quais são os impactos sociais né, que podem reverberar aí, os impactos sociais que podem reverberar dentro da universidade ou fora pela universidade quando a gente fala em filantropia? Olha, eu acho que um dos grandes projetos de ampliação de acesso ao ensino superior foi exatamente a partir desses mecanismos de incentivo fiscal que foram criados
pelo governo federal. Então, o governo federal, durante muito tempo, cuidou de ampliar as suas universidades. E, em um determinado momento, ele viu que existe uma gama gigantesca de outras instituições que não são públicas, mas que prestavam um serviço público, e que eles poderiam usar essas vagas ociosas nesse sistema exatamente para aumentar o acesso de pessoas que não tinham condições de pagar mensalidades. E com isso, então, foi criado o ProUni. E o ProUni acabou sendo melhorado, sistematizado, e atualmente ele é regulamentado por essa lei complementar número 187. Então, isso significa que essas entidades que cumprirem os requisitos da lei, que elas podem, então, receber incentivos fiscais, que são exatamente aqueles decorrentes de tributos federais ou de contribuições assistenciais. Então, isso é significativo para as instituições. Isso acabou aumentando de forma bastante significativa o número de vagas no ensino superior. Atualmente, as entidades, o primeiro requisito para a entidade se beneficiar desse incentivo fiscal é que ela conceda uma vaga para 9 alunos matriculados. Ah, é uma vaga para 9 alunos? Para 9 alunos 9 matriculados. Alunos. Isso é uma bolsa integral. E nós temos ainda as bolsas parciais. Obviamente que existem requisitos também para o candidato. Sim. Para se beneficiar dessa bolsa integral, é necessário que ele comprove que na família a renda per capita não é superior a um salário mínimo e meio, quer dizer, isso é pouco, né? A média da família não pode ser superior a 1,5. Para ter meia bolsa não pode ser superior à renda média familiar de 3 salários mínimos, né? E da instituição é necessário que ela seja certificada. Sim. Isso significa, é necessário que ela comprove isso. Então, no ensino, é necessário cumprir inicialmente esses requisitos. Existem outros, que não pode distribuir lucro, que tudo aquilo que é arrecadado tem que ser destinado para suas finalidades, enfim. Existe lá uma série de requisitos que são exigidos pela lei. E, periodicamente, essas instituições precisam de certificação perante o Ministério a qual elas estão vinculadas. Então, no caso de educação, o Ministério da Educação é que vai fiscalizar e verificar se esses requisitos foram cumpridos. No caso da saúde, é o Ministério da Saúde que vai certificar. E lá, obviamente, que os requisitos são outros, atender um percentual, 60% ou mais de gratuidade no SUS, enfim. Então, existe todo um arcabouço legal e um sistema com requisitos muito claros, né, que propicie a todas essas instituições que possam pleitear esse benefício de isenção de tributos federais para o cumprimento dessas atividades. Num país do tamanho do Brasil, é essencial que a gente tenha essas possibilidades, a possibilidade da filantropia para essas áreas tão carentes num país com a proporção de pessoas em situações de vulnerabilidade, né, professor? Mas quem são quem são as empresas? São empresas, são pessoas físicas que podem fazer filantropia? Quem que pode fazer? Para cumprir essa filantropia específica que nós estamos mencionando, tem que cumprir os requisitos da lei. Então, de uma forma geral, quais são as instituições que acabam sendo certificadas? Na sua grande maioria são associações. Então, de norte a sul, se nós pegarmos, nós vamos ver que a predominância quase que absoluta são associações. E aí nós temos diversos tipos de associações. Nós temos desde as associações religiosas, as redes de escolas religiosas que nós temos, principalmente aquelas ligadas à Igreja Católica, às igrejas protestantes, né? E nós temos outras, por exemplo, que são associações regionais, como tem muito lá no Rio Grande do Sul, né? E outras associações locais, como é o caso da própria ERP, aqui em Ribeirão Preto. Então, essas instituições acabam, então, se organizando para cumprir os requisitos da lei e, posteriormente, então, são beneficiadas com essa isenção de impostos. E isso é uma coisa muito lógica e muito razoável, por quê? Porque uma instituição que não objetiva lucro, obviamente que não pode ser tributada. E com isso, então, a gente acaba unindo duas coisas. Em primeiro lugar, se concede um incentivo
para a manutenção dessas instituições, quer dizer, diminui o custo total dessas instituições, em troca disso exige-se uma contrapartida para a sociedade. Portanto, eu sou muito simpático a essa ideia e acho que ela poderia, inclusive, ser melhor desenvolvida. Então quais são os desafios para a filantropia, da filantropia? Olha, em primeiro lugar, é que a gente vive hoje uma crise nesse setor. Então nós temos o sistema de ensino, com as suas dificuldades, o sistema de saúde, o SUS, que é subfinanciado. Em contrapartida, a gente acompanha o encarecimento dos custos da medicina no Brasil, tem encarecido muito. Então a gente não encontra hoje, dificilmente encontra, uma entidade, uma instituição que integra o SUS, que está lá em muito boas condições. Quer dizer, infelizmente, todas acabam lutando de forma assim, com muitas dificuldades para a sobrevivência, né? O setor da assistência social, da mesma forma. A gente não encontra uma PAI, um asilo, uma creche que não enfrente dificuldades. E, portanto, essas isenções que eu estou mencionando é a pontinha do iceberg. Isso significa que se a gente fosse ainda tributar essas instituições, aí nós teríamos a falência completa do sistema. Então, filantropia acaba sendo isso de fato, né? Solidariedade. Então, um ajuda aqui, outro ajuda de lá, né? As pessoas realizam campanhas, aqueles que podem cobrar alguma coisa cobram o mínimo para garantir a prestação de serviço e no final a gente vê o funcionamento de todo esse sistema ajudando tanta gente aqui no país. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua fala importantíssima em relação à filantropia. Em nome de toda a equipe, a gente agradece a sua participação aqui. Eu é que tenho a agradecer, estou sempre à disposição e é uma alegria sempre voltar a esse programa. E você, ficou com alguma dúvida? Tem algum tema, algum assunto que gostaria de ver com a gente? Por favor, escreva para a gente. Até mais e obrigada!